Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o glúten, que tem causado muita polêmica. Afinal de contas, ele é o mocinho, ele é o vilão da história, ninguém deveria comer glúten, todo mundo tem que comer glúten. A gente tem, claro, aqueles casos da doença celíaca, que são as pessoas que têm alergia, que não podem consumir o glúten. Mas as outras pessoas, você que não tem alergia, você também precisa cortar radicalmente o glúten da alimentação ou diminuir o glúten? Vamos entender mais sobre isso e vamos entender, inclusive, o que é o glúten. E para que ele serve? Ele tem alguma função ou não? A gente está recebendo a nutricionista Thalita Santos. Obrigada, viu, Thalita, pela gentileza da presença. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui, esclarecer essas dúvidas, né? Que é um assunto que ainda tem muita dúvida, muita curiosidade no pessoal. Então, eu acho que é importante a gente esclarecer primeiro o que é o glúten, né? Porque tem muita gente que defende e tem muita gente, né? Sim. Que diz que ele é um veneno, um perigo. Então, vamos primeiro entender. O que é o glúten? A gente sabe que ele está nas farinhas brancas, né? Então, ele está também ali no bolo, no pão. Isso. Mas o que ele é? O glúten, ele é uma proteína, né? Então, ele está presente na farinha de trigo, no centeio, na cevada e também na aveia. Ele não é naturalmente presente, né? Mas como a aveia é processada em equipamentos que contêm glúten, a gente fala que a aveia também contém glúten, mas na verdade é uma certa contaminação, né? Pelo glúten, é isso mesmo. E aí todas as farinhas brancas, então... Isso, farinha branca, farinha integral, o trigo em si tem glúten. Então, trigo, centeio e cevada contém glúten, né? Que é essa proteína. Agora a gente vai partir para as nossas afirmações, para a gente poder saber o que é mito e o que é verdade em relação ao glúten. Isso. Pode ser, Thalita? Pode, combinado. Nossa direção separou aí algumas frases, a gente vai mostrar a primeira para o pessoal de casa. Combinado. Glúten é ruim para todo mundo. Ali eu vi que eles generalizaram, todo mundo. Isso é verdade? Não, né? Na verdade, o problema do glúten é que nosso corpo ele tem uma certa limitação para a digestão, né, dessa proteína, e isso pode ser prejudicial, principalmente às pessoas que têm doença celíaca, né? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, ela atinge apenas 1% da população. Mas nessas pessoas, o nosso corpo, como ele não produz a enzima que digere o glúten, né, que quebra o glúten, a proteína não é digerida, então é causada uma reação autoimune. E ele ataca a mucosa intestinal, então isso pode dificultar a absorção de diversas vitaminas e nutrientes, né? E no caso da doença celíaca, pessoas que têm doença celíaca devem realmente excluir o glúten da dieta, né? Perfeito, mas não é que ele vai fazer mal para todo mundo. Não, para todo mundo não, principalmente para as pessoas que têm doença celíaca. Segunda afirmação. Apenas quem possui doença celíaca deve tirar o glúten. Então, como eu disse, né, primeiramente, as pessoas que têm doença celíaca, elas devem sim excluir o glúten da dieta, né? Mas não é só a doença celíaca que existe, a gente também pode encontrar a alergia ao glúten, ao trigo, e a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Então, nesse caso, o paciente ele apresenta sintomas como distensão abdominal, gases, intestino solto ou preso. E aí, nesse caso, é importante avaliar para, de repente, fazer a exclusão ou exclusão temporária do glúten na dieta, para tentar acompanhar esse paciente e ver como ele reage retirando o glúten. Perfeito. Mais uma frase. Algumas doenças podem piorar com o consumo do glúten. O glúten está associado à piora de quadro de algumas doenças? A gente até tem algumas estratégias, né? Na verdade, a gente pode fazer uma estratégia de dieta sem glúten para melhora dos sintomas de algumas doenças autoimunes. Então, por exemplo, a artrite, a tiroidite de Hashimoto, a diabetes tipo 1, e a dermatite, a gente pode fazer algumas estratégias e então realmente tirar o glúten da dieta e isso melhora os sintomas dessas doenças autoimunes. Que curioso, interessante. Por conta da inflamação. Mais uma frase. Eliminar o glúten da alimentação emagrece.
Então, isso é bem polêmico, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar onde a gente encontra o glúten. Então, como você mesmo falou, a gente encontra o glúten em pães, massas, doces, bolos. Então, biscoitos, água e sal, recheado. Então, produtos industrializados em geral. Quando a gente restringe o glúten da dieta, a gente está automaticamente diminuindo o consumo desses produtos que a gente falou. Então, quando a gente diminui o consumo desses produtos, a gente também reduz o consumo de carboidratos, né? Então, a perda de peso, ela acontece não pela restrição do glúten em si, mas pela diminuição do consumo de carboidratos mesmo. Porque a pessoa vai parar de comer o pão, o bolo, isso, exatamente. Né, o biscoito, a torta em excesso, isso. E aí ela vai perder peso. Com certeza. Mas a causa dessa perda de peso não é exclusivamente em função do glúten, sim? Pelo excesso de carboidrato. Pelo excesso de carboidrato. Isso mesmo. Então é um mito, certo? Certo. Perfeito. Temos mais uma afirmação, olha lá, eliminar o glúten e a alimentação emagrece. Na verdade é um mito, né, gente? Porque o que vai emagrecer é você diminuir o consumo do pão, do bolo, da torta, do biscoito. É ruim tirar os carboidratos da dieta? Isso também é polêmico. Sim, isso também é polêmico. E aí, Thalita? E é um mito, né? Na verdade, os carboidratos, eles são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. O que acontece é que, normalmente, a gente vê um excesso do consumo desses carboidratos. Então, não é legal ter o excesso do consumo dos carboidratos de pães, massas, doces, bolos, como a gente falou, mas tem outros alimentos super saudáveis que também contêm carboidratos, como vegetais, tubérculos, arroz, feijão. Então, o ideal é a gente realmente ter um equilíbrio, né, do consumo de carboidratos e desses macronutrientes, né? Então, carboidrato, proteína e gordura. O problema é o excesso. Isso, exatamente. Tem pessoas que acabam consumindo realmente muito, né? Pão, bolo, torta. Isso, e isso realmente, o excesso de carboidratos vai favorecer o ganho de peso, né? Mas não o equilíbrio mesmo. Perfeito. Mais uma afirmação, né, pra gente conhecer, então. Alimentos sem glúten são mais saudáveis. Mito ou verdade? Mito, né? Então, não necessariamente. Na verdade, às vezes, o pessoal está no mercado e aí encontra no rótulo sem glúten. Aí já vai pensar, é saudável, né, Tati? Comer. Isso. Mas não necessariamente, né? Às vezes a gente encontra produtos sem glúten que, na verdade, são ricos em açúcar. Então, é importante sempre estar atento à lista de ingredientes desses produtos industrializados para realmente ter certeza que está adquirindo um produto de qualidade. Você poderia dar um exemplo para a gente, uma pegadinha de um alimento, né, sem glúten, mas rico em açúcar, ou rico em sódio, ou rico em alguma outra substância que vai trazer a gente encontra, assim, diversos cookies sem glúten, alguns snacks, né, sem glúten, assim, no mercado. Esses biscoitinhos, né, isso, essas bolachinhas. Biscoitinhos. Tem versões sem glúten, mas não necessariamente com dobro, são triplo saudáveis. de açúcar. Isso, de açúcar, de sódio, enfim. Ou seja, tem que ficar muito atenta nessa questão do rótulo da embalagem, isso. viu? Apesar das letrinhas pequenas, tem que ficar de olho. Tem que ler tudo. Mais uma afirmação. Posso engordar consumindo produtos sem glúten? Posso engordar consumindo produtos sem glúten? Isso. Sim, né? Porque, como eu disse, esses produtos, né, e não alimentos, então produtos sem glúten, como a gente falou, se eu acabar consumindo esses produtos que têm excesso de carboidrato, eu vou estar, consequentemente, consumindo um excesso de açúcar, consequentemente um excesso de carboidrato na dieta, e isso vai sim favorecer o ganho de peso. Leite condensado, por exemplo, não tem glúten. Exatamente. Mas vai engordar. Sim, muito açúcar, muito carboidrato. Então, se esse produto que a pessoa comprar no mercado estiver alegando que é sem glúten, se for rico em açúcar, ele vai ser rico em carboidrato e vai favorecer o ganho de peso. Isso. Legal. Mas eu acho que é importante falar isso, porque muitas pessoas associam, né, perda de peso sem glúten. Se não tem glúten, então eu vou ficar magra. Exatamente. Acha que é saudável, né, o produto. Não é bem assim. A gente precisa entender essa relação. É isso né? mesmo. Eu acho importante falar sobre isso. Mesmo de uma maneira mais descontraída, mas acho que vale, né, o alerta. Com certeza. Mais uma frase. Posso consumir alimentos com glúten? Sim. É uma verdade, pode. Sim, a não ser que você seja celíaco, né? Porque daí a pessoa vai ter a restrição. A não ser que você tenha restrição, você pode sim consumir alimentos com glúten, né? Então, o que eu quero passar mesmo de mensagem é que realmente tenha um equilíbrio. Então, como eu disse, a gente pode sim consumir alimentos que tenham glúten, né? Então, que a gente faça realmente uma variação na dieta. Então, de repente, um dia vai comer um pão
com farinha de trigo, né, integral, mas outro dia vou escolher comer um pão sem glúten, ou então vou substituir nas receitas a farinha de trigo por farinha de coco, de amêndoas, de arroz, né? Então, realmente tem uma variedade para que a gente possa agregar diversos nutrientes e sabor, né, na nossa dieta. A gente está recebendo algumas participações pelas redes sociais. Ah, legal. Deixa eu aproveitar aqui, já ler ao vivo no finalzinho do nosso bloco. E acho que é importante falar porque existem muitas pegadinhas em relação a isso, Sim. né, Thalita? No consultório, quais são as dúvidas mais frequentes, mais comuns envolvendo o glúten? Na verdade, no consultório o pessoal já chega falando assim, eu não tô comendo mais glúten. Às vezes Ou seja, a pessoa vai, ela já cortou, isso, mesmo já antes de uma cortou. orientação, ela já chega falando, não, já tirei, doutora. Isso, às vezes Por sim. conta própria, não, já cortei. Então, às vezes, na verdade, a pessoa quer perder peso, simplesmente retira o glúten da dieta, né, achando que isso vai ajudar, mas na verdade não é só uma super restrição que vai favorecer o ganho de peso, mas de repente um equilíbrio, né, na dieta pode ajudar realmente, né, e não simplesmente restringir e não consumir o glúten. Tem uma pergunta aqui muito curiosa e tem um pouquinho a ver com o que a gente falou no início da entrevista. A Marisa Sá participou. Tati, eu tenho fibromialgia e há 4 meses eu estou tentando diminuir drasticamente o consumo do glúten na minha alimentação. Tomei essa decisão sem o acompanhamento nutricional, né? Ela admite aqui, mas ela comentou. Não sei se foi coincidência ou não, mas a partir do momento que eu diminuí o consumo do glúten, melhorou muito. Né, as minhas dores diminuíram bastante, ela ressaltou. E ela pergunta, essa minha atitude pode me trazer algumas complicações? Ela achou aqui curioso o fato de ela ter diminuído o glúten e ter diminuído as dores da fibromialgia. No comecinho da entrevista você comentou que existem algumas doenças autoimunes que quando a gente diminui o glúten acaba melhorando os sintomas dessas doenças, né? É isso mesmo. Em alguns casos é legal a gente realmente fazer uma dieta isenta de glúten para melhorar os sintomas de doenças que são associadas à inflamação. Então, o glúten ele acaba gerando uma série de inflamações no nosso intestino, então, por isso, ele pode melhorar os sintomas dessas doenças. É importante, claro, passar por um profissional, mas algumas doenças, quando a pessoa diminui o consumo do glúten, ela acaba tendo essa melhora nos sintomas por essa relação. Isso, com certeza. E, assim, é importante realmente consultar um profissional especialista, né, um nutricionista, enfim, para que a pessoa não saia simplesmente restringindo tudo da dieta, né, e às vezes nem precisa, às vezes está tirando alguns alimentos que de repente não tem glúten, né, e de repente porque ela não sabe, ela restringiu, enfim. E às vezes ela pode até comer de vez em quando. Isso, né? Exatamente. É legal ter um profissional ali capacitado. Muito legal, viu, Thalita? Adorei a entrevista. Obrigada, eu acho que é bom. oportuno a gente falar, né? A gente vê hoje muito radicalismo. Eu acho que é importante a gente conhecer, pesquisar sobre o assunto. Tem pessoas que, com acompanhamento de um profissional capacitado, optam por tirar. Não, Tati, mas eu me senti melhor, né? Eu pesquisei, eu li muito sobre o assunto, tá feliz. Aí eu acho legal, né? Mas tem um profissional ali por trás. O nosso alerta é para aquelas pessoas que não buscam qualquer tipo de orientação de um profissional capacitado, apenas por conta própria retiram o glúten, né? E aí, isso pode trazer riscos, então que a gente tenha, de fato, essa responsabilidade nas nossas escolhas. Se você optar, não, Tati, mas eu fiz um teste, uma experiência, né? Eu diminui muito a quantidade de glúten e eu percebi, eu emagreci, eu estou me sentindo melhor, eu tenho alguma doença, eu percebi que melhorou os sintomas. Então, procure um especialista, fale isso com o seu médico para vocês conseguirem adaptar e aí você mantém a sua dieta ou adapta a sua dieta, mas esse acompanhamento, essa orientação de um profissional capacitado, ele é fundamental. Cuidado com a orientação do vizinho, do tio ou do amigo, né? A gente tem que tomar cuidado, não tem jeito. Sim, com certeza. Uma última informação para a gente finalizar? Eu acho que sim, principalmente as pessoas, né, para você que está em casa e que de repente quer perder peso, na verdade, às vezes você não precisa de uma restrição muito grande na dieta, né, de uma super restrição. Na verdade, o que precisa é um equilíbrio, né, uma adequação de macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura. Então, por isso é muito importante procurar um nutricionista, procurar alguém para te acompanhar nesse processo, para que ele seja realmente prazeroso, né, Tati? Com certeza. E claro, quem tem alergia, quem é celíaco, aí realmente não pode nem conversar com o glúten, não pode ser amigo do glúten, porque realmente tem esse processo, né, inflamatório do corpo e aí sim tem que restringir. Isso. Obrigada, viu, Thalita? Obrigada a você, Tati. Até uma próxima oportunidade. Até.